Porque ninguém me convida. É, sim, já foi o tempo, penso que eu não sei. Mas eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos começar a leitura no versículo 17. Jeremias 31, versículo 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Amém. Quando eu ouvi uma pessoa me dando um testemunho mais ou menos assim, de uma hora para outra, eu fiz uma oração, essa pessoa me disse assim: Senhor, eu não quero mais ser como eu estou sendo. Eu não quero mais me sentir como eu me sinto. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. As pessoas chegam na igreja e dão testemunho de mudanças de vida, e eu continuo sempre do mesmo jeito. Essa pessoa pensou assim: e se a minha dor for conhecida de todas as pessoas? E se eu escancarar a minha vida? E se eu abrir o coração? Se eu derramar a alma? Eu vou me sentir melhor. Então essa pessoa foi, abriu o coração, a fofoca começou, a dor dela foi conhecida de todo mundo e não funcionou. Ela disse: mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou culpar as pessoas, vou jogar em público o que elas fizeram comigo e depois eu vou me sentir melhor. Culpou todo mundo, não melhorou. E se eu procurar cada pessoa que me prejudicou, cada pessoa que está me devendo, eu vou dizer a essa pessoa, eu vou dizer para elas como é que eu me sinto em relação ao comportamento delas comigo. Isso vai me fazer sentir melhor, mas não funcionou. Todo esse comportamento só custou a essa pessoa a perda de muitos amigos. E a situação piorou por causa da solidão. Se eu pudesse, essa pessoa pensou, se eu pudesse, pelo menos, levar as pessoas a compreender o mal que elas me fizeram, o quão foi prejudicial, e o quanto eu fui vítima da maldade e da maledicência delas. E essa pessoa então saiu falando para todo mundo. Não adiantou nada. Então, ela resolveu buscar livros de autoajuda. Ela resolveu buscar aconselhamento. Mas isso também não melhorou a situação dela, porque ela descobriu outros problemas na alma dela e ela não tinha energia emocional para lidar com eles. Então, ela achou que era melhor deixar para lá e dar tempo a isso,
porque o tempo iria dar jeito nisso. O tempo ajudou, mas não curou, porque existiam coisas que acionavam o gatilho de memórias do passado. Então essa pessoa resolveu mudar de cidade. Ela veio para Recife. Só que ela descobriu que ela veio para Recife, mas os problemas não ficaram em Porto Alegre. Ela trouxe os problemas com ela, então não adiantou. E quando chegou em Recife, ela foi à igreja do Pina. Finalmente, ela aprendeu duas coisas. Ela aprendeu a se comportar de duas maneiras. Ela decidiu perdoar as pessoas. Ela decidiu perdoar e continuar perdoando, até que pouco a pouco as dores iam se curando. Nós, às vezes, pensamos que ferida emocional é curada pelo psicólogo, ou com uma simples oração que é feita. Não. Ela precisa de um empenho nosso, de uma tomada de decisão. Mas uma decisão consciente, sem nenhum enfeite. Existe um momento, no capítulo 13 de João, onde Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos, e ali naquela mesa, de uma hora para outra, João disse que Jesus teve tipo um insight. Ele diz, sabendo Jesus que todas as coisas Deus colocara em suas mãos, e que ele viera do Pai, e que ele ia para o Pai, ele tirou a roupa de cima, a capa de cima, pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Ora, primeiro Jesus Cristo teve uma consciência profunda de quem ele era. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Filho de Deus. Sabendo que ele veio de Deus, então ele conhecia bem a sua origem. E sabendo que ele ia para Deus, ele conhecia o seu destino. Então, por causa disso, ele pôde ser humilde. E ele vai lavar os pés dos discípulos. E começou a lavar. Mas a Bíblia diz que quando, no versículo 8 do capítulo 13 de João, quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz para ele, nunca me lavarás os pés. Olha só, o meu mestre vindo lavar os meus pés. Jesus Cristo estava parado embaixo, com a bacia. Olhou para Pedro assim, direto no rosto de Pedro, e disse, Pedro, Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Está escrito aqui. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. O que Jesus Cristo estava dizendo para Pedro, o que é meu, sou eu que lavo, sou eu que cuido. Eu não deixo para ninguém fazer. Se tu és meu, sou eu que eu te lavo. Porque senão tu ficarás sujo. Pedro, quando ouviu aquilo, ele se voltou para Jesus e disse, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, que já queria um banho. E Jesus
declara algo tremendo para nós. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Eu sempre dou um exemplo assim. Você toma banho para vir para a igreja. Enquanto você está lá no banheiro fazendo lá a sua maquiagem, você olha pela janela do banheiro e vê seu cachorrinho saindo para a rua. Você corre e vai buscar o bichinho. Bota para dentro de casa, fecha a porta e você descobre: sujei os pés. Eu pergunto: você vai tomar banho de novo? Não, vai lavar só os pés. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Muitas pessoas me dizem: mas irmã, quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, eu não preciso mais de me arrepender. Sim, você se banhou. Mas de vez em quando, você suja os pés. Não é? É João que diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos filhos de Deus. Nós não vivemos na prática do pecado. O pecado é um acidente que pode acontecer. É um acidente que pode acontecer na vida do Filho de Deus. E quando você cai no pecado, você não precisa ficar sujo, porque o pecado é brecha para acusação na sua vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. É morte. Então você fica carregando morte, porque você não tem coragem de ir ao seu dono que lhe comprou, ao seu proprietário, para ele lavar o seu pé. Se você é propriedade de Jesus Cristo, é Ele que quer lavar, é Ele que quer cuidar de você. Portanto, se nós temos consciência de pecado na nossa vida, nós precisamos ir àquele que nos comprou, que nos pagou o nosso preço, em suma, ao nosso dono, porque nós temos dono. Então, quando Jesus Cristo está falando isso, Ele está deixando bem claro que Ele conhece a nossa natureza pecaminosa e a nossa tendência para cair. Mas não significa que você não é filho de Deus. Você é filho de Deus. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, Ele levou você a sério, Ele lhe fez filho de Deus, você tem o Espírito Santo, mas você continua com a tendência para o pecado, e eu também. Então, o que significa que nós precisamos desenvolver com honestidade o hábito de tirar um momento à parte para pensarmos na nossa vida. Precisamos parar com isso. Eu sou santo e acabou. Somos santos sim, porque nós estamos no caminho da santificação. Santo é aquele que se entregou a Jesus Cristo e que Deus lhe deu o Espírito Santo. Você vê lá em Éfeso, quando Paulo escreve para os irmãos de Éfeso, para a igreja de Éfeso, ele diz: aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Os santos estavam todos sentados assim, que nem vocês, ouvindo a carta que estava sendo lida para eles. Então, quando nós pensamos nisso, nós pensamos que
também essa questão de perdoar. O perdão é uma atitude contínua, porque se as ofensas são contínuas, o perdão tem que ser contínuo. Nós precisamos exibir um comportamento de sempre perdoar. Perdoar significa liberar alguma coisa que veio e se atracou em nós. Você não pode agarrar a ofensa para você. Você tem que soltar. Eu não quero, não é minha. Jesus Cristo é muito claro quando ele diz: o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazes. Então, quando alguém faz a ofensa a você, você sabe que está ofendendo primeiramente a Jesus. Então, só por isso, a ofensa se torna tão grave, porque está ofendendo diretamente o Filho de Deus. A Bíblia é muito simples, a palavra de Deus é muito simples, tudo é muito claro. O que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Nós lembramos de um momento em que Paulo estava indo com toda a autoridade de Jerusalém para Damasco. Ele levava a carta dos principais sacerdotes com autoridade para prender a todos aqueles que fossem discípulos de Jesus em Damasco e levá-los para Jerusalém, seguramente para serem apedrejados, que nem Estevão. Bem, no caminho ele encontra um judeu, e esse judeu é Jesus. E Jesus simplesmente faz uma pergunta tão simples para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A gente sabe que Saulo, ou Paulo, estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas Jesus não disse: por que tu estás perseguindo a minha igreja? Ele diz: porque tu estás me perseguindo. Porque o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazes. Porque me persegues? E Paulo, muito claro, disse: quem és tu, Senhor? Não estou perseguindo ninguém. E Jesus Cristo, muito claro, diz: eu sou Jesus, o Nazareno, Paulo, o Nazareno, a quem tu persegues. Pronto, acabou Paulo. Acabou Paulo. A teologia dele ficou lá no chão, a lei ficou no chão, a empáfia ficou no chão. Até hoje a gente tem medo de passar no caminho de Damasco, né? Encontrar isso tudo por lá. Por quê? Porque Paulo achou que estava perseguindo os discípulos de Jesus. Jesus disse: é a mim, porque eles são propriedade minha. Eu dei minha vida por eles, então é a mim que tu persegues. Então você acha, a partir deste ensino de Jesus, que você acha que acontece com as pessoas que lhe fizeram mal, ou que lhe fazem mal, ou que lhe perseguem, ou que lhe maltratam? O que acontece com elas? O quê? Você entendeu agora que o seu papel é pedir misericórdia a Deus por essa pessoa? Olha Jesus Cristo lá na cruz. Os algozes estavam, cada prego enorme assim, ficando na mão de Jesus, pá, com martelo, pá. E Jesus simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque se eles estavam maltratando e furando as mãos do filho, eles estavam furando as mãos do pai. Porque eles estavam fazendo com o filho, eles estavam fazendo com o pai. Por isso Jesus Cristo pede ao Pai que lhes perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Esta é a atitude que Ele espera de cada um de nós.
Todas as vezes que somos maltratados, que alguém nos causa prejuízo, que alguém nos maltrata, que alguém nos humilha, Pai, perdoa essa pessoa, eu te peço. Jesus Cristo, não lhes impute este pecado, porque eles estão, olha, isso é um exercício que nós precisamos fazer, porque senão nós seguramos a dor. É como se uma pessoa enfiasse uma faca no seu braço e você deixasse a faca ali e saísse, olha, o que foi que a Fabiana fez comigo, ó, tadinha de mim, eu não fiz nenhum mal a ela, olha o que ela fez, o que vai acontecer com o meu braço? Vai gangrenar, eu vou perder o braço. Mas não é apenas isso, daqui a pouco as pessoas não aguentam mais comigo. O que é que ela diz? Ih, lá vem a mulher da faca no braço, corre. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a faca, curar o ferimento, porque assim eu fico com o meu braço direito e o negócio vai parar de doer. Mas às vezes nós seguramos o mal. Você já viu que na maioria das vezes você fica garimpando o seu passado para ver o que de ruim aconteceu? Você fica garimpando. Fica. Haja buscar defunto do passado. Defunto tem que ser exumado. Ah, porque quando era pequeno, que meu pai fez o que não devia fazer, que minha mãe não fez o que devia fazer, porque meu vizinho, porque meu primo, porque minha madrinha. Eu perguntei uma vez para uma moça, eu não entendo como é que você está aqui, numa cidade dos Estados Unidos, em Orlando. Eu disse, eu não entendo como é que você chegou aqui. Ela disse, por quê? Eu disse, minha filha, até agora você não me disse quem foi que lhe amamentou, quem foi que lhe pariu, quem foi que lhe dava banho, quem trocava as suas fraldas. Parece que não teve ninguém. Teve alguém que pariu você, que não abortou. Teve alguém que trocou suas fraldas, que amamentou, que deu banho, que lhe deu comida, que lhe deu teto, lhe deu tanto que você cresceu para falar mal de todo mundo agora. Porque se você olhar para trás, você vai encontrar muitas bruxas na sua história, mas você vai encontrar muita gente boa. Larga as bruxas para lá e segura o que é bom. Retenha o que é bom. Retenha aquilo que é bom, porque o resto não vale a pena. Se você desenvolver uma atitude de sempre perdoar, não é bom para quem é perdoado, é bom para você. Porque você vai ficando livre daquela carga. Você vai ficando livre daquele peso. Você vai ficando livre daquele lixo. Tem gente assim que gosta de lixo. Pega uma sacola e bota na sacola que minha mãe me jogou na porta dos outros. Porque ninguém me deu vacina quando eu era pequeno, mas sobreviveu. E vai botando tudo ali. E chega uma hora que não aguenta mais. Vai botando aqui, acumulando dor. E Jesus diz assim, ei, você aí, você é da sacola grande. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você sabe o que é estar carregado? Se eu pego esse púlpito, ponho nas costas, estou carregado. Mas se eu botar aquela caixa de sonhos, estou sobrecarregada. Eu não aguento. É isso que ele está chamando.
Ele diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Você diz, eu não. Eu estou acostumada com essa carga. Como é que eu vou viver sem ela? Eu não posso perdoar fulano porque ele me fez mal. Exatamente por isso você tem que perdoar. Mas aí, ele tem que me pagar. Pagar o quê? Não vai pagar e você continua sofrendo. Não tem jeito. A pessoa que lhe fez mal já esqueceu. Ela está no anais. Você já viu alguém dizer assim, estou morrendo de raiva da Ângela? É você que está morrendo, porque a Ângela está no anais. Então, é sobre essas coisas que nós precisamos parar para refletir. O Spa da Alma é um lugar onde nós fazemos uma imersão na palavra. E buscamos no amor de Deus a palavra viva para nós, para trazer à tona tudo aquilo que nós já ouvimos na igreja, nós já estudamos na escola dominical, nós já aprendemos, mas de uma hora para outra nós paramos. É como subir o monte. Sabe, o profeta Ageu, um dos profetas pós-exílicos, ele reclama. Deus usa a boca do profeta Ageu para falar com Zorobabel, que era o governador de Judá, e Josué, que era o sumo sacerdote, e Deus se queixa para eles. Olha, este povo diz, não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Deus se queixa. Aí Deus diz, como é que vocês vão resolver esse problema? Ele diz a solução: subir ao monte, trazer a madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e nela serei edificado. A madeira é a nossa natureza. É a nossa natureza. Então, quando nós subimos o monte, lá para a aldeia, nós ouvimos tudo, nós oramos, nós andamos nessa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é um banho de palavra, é uma imersão na palavra, sexta-noite até domingo de manhã, e é muita coisa. E quando nós voltamos de lá, nós trazemos a nossa madeira, o nosso coração, o nosso desejo de mudanças, os nossos olhos abertos, tudo muito mais claro, decisões tomadas para a vida nova. Esta mulher de que nós estávamos falando, ela decidiu perdoar e continuar perdoando. Nós temos que aprender que aqui neste mundo existem muitas nações, mas só existem dois reinos: o império das trevas e o reino da luz. Nunca pense que é uma brincadeira, nós estamos engajados numa guerra. O império das trevas é perdido, não tem mais nada para perder. O reino da luz é vitorioso, mas nós ainda estamos aqui. Jesus Cristo derrotou Satanás, julgou e derrotou, mas Satanás ainda está solto. Nós somos do reino de Deus. A Bíblia diz, nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. O que significa? Nós ainda estamos aqui. E porque nós estamos aqui, queira ou não queira, nós estamos engajados numa batalha. Existem seres espirituais ao nosso redor, em todo canto. A Bíblia deixa isso claro e nos ensina muito sobre isso no livro de Daniel. Efésios também, no capítulo 6, principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Você pode ter certeza que quando você sai ali na porta, todos os demônios sabem quem você é. E todos os anjos também. Por quê? Porque você tem um selo. Você tem um selo, você tem uma marca que foi posta em você no dia que você se rendeu a Jesus Cristo. Você está marcado. Todos sabem, só que a marca é espiritual. Portanto, o seu irmão do lado não vê, mas os demônios e os anjos veem. Todos os seres espirituais vão ver, porque a marca é espiritual. Há um momento no capítulo 9 de Apocalipse, em que a Bíblia diz que uma estrela cai do céu na terra, quer dizer, a estrela caída, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída, não é caindo, uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela não é um astro, essa estrela é o próprio Satanás. Foi dada a ela a chave do poço do abismo, está vendo? O diabo nem a chave do poço do abismo ele tem. Ele abriu o poço do abismo, que para fazer serviço sujo é com ele mesmo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Agora presta atenção. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Esses querubins do inferno, que são demônios guardados para essa hora, eles saem e eles vão atingindo, afligindo todas as pessoas que não têm o selo, o Espírito Santo. Todos aqueles que não se renderam a Jesus Cristo serão atingidos. Estava aí. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, seu nome é escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo lhe faz filho de Deus, e o Pai lhe dá o seu Espírito, que vai começar o processo de santificação. Entendeu? Então agora você tem o selo. Esses querubins do inferno, que vão causar dor e suplício, eles não vão lhe atingir, porque eles são seres espirituais, e eles veem o selo espiritual que está em você. Então, por isso, nós precisamos saber que nós já estamos marcados, mas que aqui, nesse mundo, existe uma guerra de reinos. Jesus Cristo disse: haverá nação contra nação e reino contra reino. E é nisso que nós estamos metidos. Se eu perdoo fulano, eu abro a minha boca, e eu chego lá no meu quarto e digo: Pai, fulano me fez tanto mal, eu sofri tanto, mas eu quero perdoá-lo diante de ti, porque eu quero te agradar. Se fosse por mim, eu não perdoaria, eu dava ali um soco, mas eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, porque tu mereces ser agradado. Então ajuda-me a perdoar, abre meu coração, me fortalece para perdoar, me ajuda a perdoar. Você se esforça, mas de vez em quando vem um negócio que eu não sei em que lugar é da cabeça ou do coração, diz assim: perdoar o quê? Só ele está fazendo de novo. E aí o sangue sobe todo de novo, a ira toma conta, e você diz: eu vou pegar ele, eu vou pegar ele.
Aí você vai lá no quarto, Senhor, me ajuda, me fortalece. Porque não é da tua vontade, quero te alegrar. Senhor, me ajuda, socorre-me, luta. Porque esses seres espirituais, eles não têm poder sobre você, mas eles têm acesso ao mundo que nos cerca. E ele vai tentar levantar você para se vingar. Então, nessa hora, o que é que está acontecendo? Você está sendo tentado. Esse desejo de revanche é tentação. Você pode se sentir tentado? Sim. Mas é pecado se sentir tentado? Não. Você peca quando você cai na tentação. Você vê que quando Jesus Cristo nos ensina a orar, ele diz, não nos deixes cair na tentação. Porque Jesus Cristo também foi tentado. Então você pode sentir o desejo, mas é do desejo que vem a queda. Se você cuidar enquanto tiver o desejo ali, clame a Deus. Nessa hora clame, vai para um lugar sozinho com ele e diz, me ajuda, socorro. Vem, Senhor, vem, porque eu quero fazer a tua vontade. É uma luta. Isso se chama batalha espiritual. Batalha espiritual não é só você sair. Sai, demônio, sai, demônio. Sai língua grande. Sai desejo de vingança. Sai dedo que aponta. Sai mentira. Sai ciúme. Sai inveja. Isso é batalha espiritual. Então, não apenas a gente toma a decisão de perdoar, mas de continuar perdoando. É difícil. Uma vez, eu vendi um carro para um rapaz que era líder de louvor numa igreja. O rapaz não me pagou. Não me pagou. Você já sentiu muita raiva de uma pessoa? Você já sentiu vontade que o carro batesse, pegasse fogo? Eu não vou nem dizer que eu senti. Eu esqueci que aquele homem tinha uma mulher e tinha uma criança. E se o carro pega fogo com todo mundo dentro? Mas na hora que eu desejei, não pensei nisso, não. Se vocês soubessem o tempo que eu passei lutando contra mim, lutando contra os meus desejos, a minha inclinação, porque ele prometeu que ia pagar, eu confiei nele. Agora pense, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. O homem que eu não devo confiar sou eu. Bem, fui para o joelho, clamava a Deus, clamava a gente que luta. Até o dia que eu estava liberto. Mas demorou, acho que demorou uns 2 meses. 2 meses. Eu não senti mais desejo mal para o rapaz. Liberei o negócio, que o meu perdão era, Deus, tira de mim esse peso, porque era eu que estava sofrendo, ele estava numa nice, com o carro. Depois que eu perdoei, eu cheguei numa igreja em Vila Velha, igreja Manancial. Uma igreja simples, uma igreja pequena. Eu ganhei uma Hilux 0 quilômetro. Depois que eu perdoei o homem, não significa que toda vez que você perdoa, você vai ganhar uma Hilux. Eu estou dizendo que Deus tinha coisa melhor para mim. Né? Quer dizer, o cabra que me roubou abriu o espaço para a bênção, mas eu tive que perdoar. Meus irmãos, perdoar faz bem para quem perdoa, porque o mal que eu sentia, enquanto eu tinha muita raiva daquele cabra, eu me sentia muito mal, o coração disparava, eu suava. Que mal-estar horrível, o mal-estar da ira. Graças a Deus me libertei. Agora, saiba de uma coisa, não é apenas perdoar, mas é continuar perdoando. Porque também tem aquele caso, o rapaz viu que eu não fiz nada contra ele,
Ele pode continuar querendo se apoderar das coisas dos outros. E veio no meu coração de orar por esse rapaz, para que ele pare com esse comportamento, para que ele se arrependa diante de Deus do que ele fez, para que ele não continue naquele caminho. Então, não é apenas perdoar, mas continuar perdoando. Essa moça que tinha tentado tanta coisa, ela agora continuou perdoando. E a segunda coisa que ela precisava fazer, Jeremias 31, versículo 18. Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Nós precisamos saber que Deus nos disciplina para o nosso bem. E é preciso que às vezes aconteçam coisas que não nos agradam, para que nós sejamos disciplinados. Deus não tem nenhum mal para nos dar. Deus não tem doença, Deus não tem sofrimento para nós. Mas Ele permite que isso aconteça para poder fortalecer os músculos da nossa fé, para que possamos crescer espiritualmente. Nós precisamos de disciplina, e disciplina dói. Ninguém quer ser disciplinado. Mas no momento em que você disciplina o seu filho, você disciplina porque você está olhando lá na frente o que vai acontecer com ele. Hoje em dia, os pais não estão mais disciplinando os filhos, porque é lógico que o mundo vem contra isso. Porque é preciso que os homens piorem. E como é que os homens vão piorar se eles tiverem disciplina? Então é preciso que eles virem uns vândalos. Os pais hoje estão criando os filhos com medo deles. Medo dos filhos. Se eu não faço isso, que ele pode dizer na escola, a escola diz para a polícia, eu vou presa. Quer dizer, eu estou criando dentro da minha casa um inimigo. Estou criando. Nós vivemos com medo. Medo de tudo. Eu estava pregando numa igreja no Espírito Santo, falei lá umas coisas, a irmã disse, mas a senhora não tem medo de falar essas coisas? Medo de falar o que eu estou falando da palavra de Deus? Não, mas é que agora é proibido. Eu disse, se eu quiser entregar para a polícia, entrega. Eu não tenho nada para perder. Porque o que eu ganhei já está pronto na glória. O que pode fazer? Me prender? Oh, que problema. Qual é o problema? Se me prenderem, eu vou para o presídio feminino Talavera Bruce. Lá tem uma mulher que canta, eu vou pregar, ela vai cantar, tem a Flor de Lis. Então, eu vou pregar e ela canta. Há de ter quem toque, qual é o problema? Eu não estou brincando, não. Tá, e uma coisa que eu não tenho medo é de ser presa. Eu tenho certeza que se eu for presa, eu vou pregar lá no presídio, todos os dias. Eu vou orar com os... Vou chorar, vou sofrer, vou ter saudade, mas eu não vou calar minha boca. Não vai ter Jezabel que cale minha boca. O que eu quero dizer é que nós precisamos saber que a disciplina de Deus vem muitas vezes através de sofrimento. E que nós precisamos reconhecer que Deus nos ama. E Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê por isso zeloso e arrepende-te. Nós precisamos ir a Deus. Nós precisamos ir a Deus e falar com Ele. Ele é nosso Pai. Jesus Cristo disse, quando vocês estiverem juntos, vocês orem dizendo, nosso Pai. Mas tu, sozinho,
entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Quantas vezes nós fazemos a oração do fariseu? Ou, melhor, usando as palavras de Jesus, a oração do hipócrita. Porque ele diz, quando orardes, não façais como os hipócritas. Quer dizer que hipócrita também ora. Palavra de Jesus Cristo. Ora bonito. Faz umas frases tão bonitas. Faz um curso de retórica. Para falar com Deus. E Deus fica olhando assim, dizendo, poxa, mas se esmerou esse cabo aí. Aprendeu um português do tempo de Camões para vir falar comigo. Deus fica impressionado com o seu português. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, porque fala tão bonito. Não. Não é assim. Quando você vai falar com Deus, você tem que falar com Deus como um filho fala com seu pai. Foi isso que Jesus ensinou. Ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Quantas vezes nós estamos sofrendo, e nós dizemos, mas Deus está vendo? Está, sim, o nosso Deus não é cego. Deus que tem olho, mas não vê, é ídolo. Mas o nosso é Deus. Mas se Deus está vendo, por que Ele não faz alguma coisa? Eu disse, pergunta para Ele. Mas eu sei que Deus está vendo meu sofrimento. Uma coisa é Deus ver, e outra é Ele ser convidado. Quando o povo de Israel estava sofrendo no Egito, os exatores pioravam cada vez a situação deles. Não havia mais quem aguentasse com aquele sofrimento. E Deus, quando chama Moisés, Ele diz, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Bem, Deus diz para Moisés, eu vi a aflição. Quanto tempo será que Deus passou vendo a aflição? Porque a coisa foi piorando. Olha, Moisés estava com 40 anos. Não, com 80 anos. Ora, desde que Moisés nasceu, já estavam matando as crianças e jogando para os crocodilos do Nilo. Aquilo dava uma aflição. Você sabe o que é aflição nas famílias? Ver seus filhos serem jogados para os jacarés, lá para os crocodilos. Deus diz, eu vi a aflição deles. Então, pelo menos 80 anos esse povo estava sofrendo aflição crescente. E a aflição começou antes. Então Deus ficou olhando. 1 ano, 2, 10, 50, 80. Ele diz, eu vi. Mas Deus não fez nada? Não. Por quê? Porque Deus não tem o hábito de se intrometer. Você vê Jesus Cristo dizendo, ei,
eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei, porque pode ser que ouça e não me convide, mas se me convidar, eu entrarei. Deus estava vendo, e quem sabe Deus dizia, por que eles não clamam por mim? Por que eles não clamam por mim? Por que eles não me procuram? Eles sabem que eu existo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eles são os filhos de Israel. Por que eles não clamam por mim? A aflição deles foi ficando tão profunda que um dia eles clamaram. Foi preciso que fosse piorando, para que eles clamassem. Quando eles clamaram, Deus desceu. Ele diz, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Está vendo? Quando clamaram, Deus ouviu o clamor. Quando clamaram, Deus foi convidado para entrar na situação, e ele entrou para sozinho fazer tudo. Porque nós sabemos da ação de Deus para tirar o seu povo do Egito, e para executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Nós lembramos bem disso. Por quê? Porque Deus foi convidado. Quando ele é convidado, ele entra em ação. Podemos pensar nesse momento. Por que será que nós demoramos tanto de clamar a Deus, de convidá-lo para entrar na situação? Por que não clamamos? Por que esperamos a coisa ficar muito ruim? Por quê? Hein? Sabe, lá em Êxodo 8, quando Deus estava executando o juízo sobre os deuses do Egito, há um momento em que vem a praga das rãs, e na praga das rãs, Deus estava executando juízo sobre a deusa Requete, que é a deusa Rã. E essa deusa deles, adorada, passa a ser uma praga na terra do Egito, como o deus Tote, que é o deus gafanhoto, que passa a ser uma praga na terra do Egito. Cada deus dele virou uma praga. Então, está Faraó coberto de rã. A Bíblia diz, está lá em Êxodo 8, que as rãs entraram pelas casas, pelos fornos, pelas amassadeiras, pelos quartos, pelos guarda-roupas, todo o canto. O povo ficou coberto de rã. Aí Faraó manda chamar Moisés, porque ele sabia que era o Deus de Moisés que estava fazendo aquilo. Lá vem Moisés, Faraó estava lá todo enranzado, todo coberto de rã. Não é, Ângela? Todo coberto de rã. E Faraó diz, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, por causa do... Você sabe que velho tem suas elucubrações. Faraó tinha que falar com Moisés. Fala ao Senhor teu Deus, que tire de mim as rãs do meu povo, dos oficiais. E Moisés, daquele jeito, que Moisés era um príncipe, com aquela pachorra dele. Digna-te dizer-me, Senhor, quando é que eu orarei ao meu Senhor Deus, para que tire de ti as rãs, e elas fiquem sendo... E Faraó, amanhã. Está escrito aqui, não estou brincando não. Amanhã
Eu fico impressionado com esse amanhã do faraó. Aqui, ó. O rio produzirá... E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram raios e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Já não chegou as que Arão fez, os magos fizeram também. Chamou Faraó, Êxodo 8, versículo 8. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Versículo 10, Êxodo 8, versículo 10. Amanhã. Moisés deve ter tomado um tremendo susto, porque eu tomaria. Porque eu ia dizer: agora, Moisés, agora tira. Pois o faraó diz: amanhã. Moisés olhou para o faraó e fez o seguinte discurso: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais, o do teu povo, ficarão somente no rio. Olha, a Bíblia diz que o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos, ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Olhe bem o que é rã deixada para amanhã. Rã deixada para amanhã. Sabe por que é que o faraó não disse para Moisés: Moisés, é agora, Moisés, é agora? Porque ele pensou: não vou me curvar a esse Deus deles, não. Quem sabe daqui para amanhã as rãs morrem. Vou dar um tempo para elas. Elas morrem. Ou quem sabe os magos arranjam um jeito lá com as ciências ocultas dele. Eu vou esperar um pouquinho, não vou me render assim. Vou dar um tempo. Durante a noite pode acontecer alguma coisa. Elas se multiplicaram. No outro dia, como Moisés tinha pedido a Deus, o faraó disse que era só para amanhã. Amanhã, Deus matou as rãs. Montões e montões de rãs. E a terra cheirou mal. Por que eu estou dizendo isso? Aqui nós vimos que a primeira ação dessa moça, quando chegou em Pernambuco, na igreja do Pina, ela decidiu perdoar e continuar perdoando as pessoas, para que elas se soltem de mim. E depois ela buscou a ajuda de Deus. Por último, né? Por último, quantas vezes nós deixamos Deus por último? O povo de Israel estava sofrendo, não clamou. Quando eles clamaram, Deus desceu. Deus disse para Moisés: eu vi a aflição, ouvi seu clamor, eu desci para tirá-los da terra do Egito. Às vezes nós fazemos como o faraó, nós deixamos para amanhã. Nós vamos deixando, os problemas vão se acumulando, e depois nós não damos conta. Por que não correr imediatamente? Ele diz: buscar-me-ás, e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Quando nós subimos a montanha, para a aldeia, é para pensar nessas coisas, é para meditar nessa palavra.
para olhar o que está escrito na Bíblia, para chegar ao ponto de ver, pois eu não fiz isso, mas está escrito aqui. Nós não fazemos nenhuma ginástica mental, nenhuma lavagem cerebral, é só oração e pensar. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. É uma imersão na palavra de Deus. Isso é espada-alma. Porque a nossa alma, ela não é convertida. A alma é a carne, é a mente carnal. Quantas vezes nós estamos sofrendo porque nós precisamos de tratamento da nossa alma. Porque espiritualmente está tudo pronto para nós. Nós nascemos do Espírito, nosso Espírito agora está vivo, nos conectou com Deus novamente. Mas a nossa mente, a nossa alma vai resistir. Paulo fala disso com uma propriedade tremenda em Éfeso, quando ele diz: mas a alma milita contra o espírito e o espírito contra a alma, que ele chama carne, porque são opostos entre si. Mas a carne para nada serve, o espírito é que vivifica, porque o pendor, a tendência da carne é para a morte, mas do espírito é para a vida e paz. Porque quem semeia na carne, na alma, da carne vai colher corrupção. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, o nosso trabalho lá é simplesmente levar ao aprofundamento do que está escrito na Bíblia. Não é nenhum trabalho miraculoso, mas é o momento em que todas nós descansamos, porque a nossa alma vai sendo preenchida pela palavra de Deus, o nosso coração vai se abrindo, nós vamos reconhecendo coisas que estão na nossa vida e não deveriam ficar, coisas que precisamos fazer, e é tão fácil fazer e não fazemos. Então é um tratamento de cura das nossas emoções, de busca de intimidade com Deus, de busca pelo aprofundamento com a vontade de Deus. Quando nós pensamos nisso tudo, Jeremias 31:18 diz: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Então, é atrás disso que nós vamos, é isso que vamos fazer esse final de semana, e nós contamos com as orações de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.